Síndrome de Naamã, uma das síndromes mais queridinhas, bichinho de estimação do nosso coração. Sim, do nosso coração. Nós carregamos essa síndrome quase que o tempo todo. Naamã, um homem de patente alta, da mais alta escala do exército da Síria, alguém que tinha poder de fala, alguém que dizia desce, tinha que descer, alguém que dizia sobe, tinha que subir, alguém que mandava matar o tempo todo, um homem valente. A Bíblia diz sim que uma das suas características era ser valente, e era por isso que ele estava à frente daquele exército. Também um homem que estava dentro do palácio do rei, da mais alta escala, da mais alta estirpe do rei. Ele estava sempre lá, né? Comendo, bebendo da mesa do rei. Alguém que tinha o poder de dar ordens. Pois é, mas esse homem é acometido de uma lepra. E acometido dessa lepra, ele é citado por uma menina dentro da sua casa. E ela diz que na sua terra tinha um profeta, o profeta Eliseu. E então um recado chega a Eliseu dizendo que o chefe da guarda da Síria estava cometido de lepra. Eu acredito que pelas escrituras, tudo aquilo que a gente faz uma sondagem a respeito da lepra nos dias da Bíblia, a gente entende que a grande maioria deles era lançado fora do arraial. Mas aquele homem não está fora do arraial, ele continua no exército, ele continua executando as suas funções e vestido com uma farda muito pesada, e com toda certeza aquela farda feria ainda mais o seu corpo, abriam ainda mais feridas no seu corpo. E aquele homem, ele ouve falar daquele profeta e ele tem que se submeter a esse profeta. Mas foi difícil para ele no início. Por quê? Porque a cadeira dele era uma cadeira de imponência. É uma cadeira daquele que não quer sair do seu posto de voz, daquele que eu sei, não, eu quem faço, eu conheço, é assim, tem que ser assim. Quem de nós nunca, ou quase sempre, está sentado nessa cadeira da síndrome de Naamã? Que dificuldade nós temos muitas das vezes de ouvir o som da voz de Deus. Segue aí a história. Naamã então é convocado pelo profeta Eliseu a descer as águas do Rio Jordão. E o profeta diz para ele que eram 7 vezes. 7 mergulhos de Naamã. Esse é o título, né? Pois bem, mas Naamã ele vai retrucar, porque como ele era um senhor de alta escala e ele sabia de tudo, ele vai dizer assim: na minha terra, em Abana, Farfar, não tem rios melhores do que o Rio Jordão? Aí a gente vai falar dos territórios de Damasco, vai falar de um território estrondosamente lindo, fértil, de águas cristalinas que banhavam essa terra, que banhavam a Síria, né? Uma terra de muitas pastagens, uma terra de muita colheita, de frutos belíssimos, de flores lindíssimas, de pastos verdejantes. Ou seja, águas cristalinas. E aí o profeta diz para ele que ele tem que descer lá no Jordão, um rio mais contaminado. Que coisa! Mas aí a sua altivez de espírito, a síndrome de Naamã, diz para ele assim, manda dizer para ele, porque Eliseu não quis ter com ele. O nível da soberba não era pouca. E às vezes Deus envia o profeta, mas na maioria das vezes Deus vai falar de uma outra forma, para que a gente entenda que tem hora que a gente tem que descer. Chega um recado para Naamã, para que ele descesse no rio, e ele fica furioso. Mas ele foi obrigado a se sujeitar. Mas são 7 mergulhos. Ele desce o primeiro nada, ele desce o segundo nada, e eu acredito que pela estirpe de Naamã, o nível da sua ira foi terrível. E ele desce a segunda, desce a terceira, desce a quarta, desce a quinta, a sexta, número humano, nada. E ele começa a levantar daquelas águas frustradas, daquela situação frustrada que ele estava vivendo. E então
Então, ele teve um real encontro com Deus. E aí, no 7º mergulho, Naamã sobe daquelas águas curado. Mas foram 6 vezes. Quantas vezes é preciso para que a gente desça as águas do Senhor? Para que a gente mergulhe em Cristo e suba sem altivez de espírito. Com a síndrome do eu faço, eu sei, Deus já falou comigo. Já estou sabendo. Deus me revelou. Há muito tempo atrás Deus já tinha falado. Agora para mim não dá. Eu não quero. Vou fazer do meu jeito. Vou fazer como eu quero. Vai ser na minha hora. Agora não quero não. Quantas vezes? Quantas vezes nós vamos ter que descer as águas do Jordão? Quantas vezes nós vamos ter que descer as águas de Cristo para sermos limpos dessa lepra egocêntrica chamada eu? Cadeira de Naamã. Síndrome da mais alta escala no mundo espiritual. A mesma síndrome que acometeu Satanás. Não podemos nos esquecer que para Naamã houve uma oportunidade e então ele desceu as águas. Satanás não teve a mesma chance, mas nós muitas das vezes carregamos essa síndrome em nós. E então vamos nos descaracterizando ao longo do caminho, mesmo sentados numa cadeira com títulos de cristãos. Está na hora de rever conceitos, está na hora de ir para esse 7º mergulho rápido e nós definitivamente carregarmos o evangelho com eficácia. A síndrome de Naamã é a que mais mata no mundo espiritual. É a que mais abre portas para o mundo espiritual. E a gente vai encontrar, sim, essas síndromes lá nos deuses do Egito, lá nos deuses da Síria, lá nos deuses da Babilônia. A gente vai encontrar. Altivez. Salmo 115 vai dizer que ficamos semelhantes aos deuses que carregamos. Faz sentido para você? Está na hora da gente rever conceitos diante do Senhor. E pedir para o Senhor nos libertar dessa síndrome egocêntrica, que é a síndrome Naamã. Satanás foi tirado do jardim por causa do orgulho. Quem não senta para aprender vai perecer. Deus te abençoe. Guarda essa palavra na tábua do teu coração.